Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rabani e eu estou aqui com Pedro. Gisele. Heloísa. respeitável público. Pode puxar a vinheta. Ok, pessoal, então hoje o nosso tema é orgulho, luta e existência da comunidade LGBTQIA+. E eu queria começar falando para os leigos que não sabem o que é que significa a sigla. Primeiro temos o L, que é de lésbicas, certo? G de gays, B de bissexuais, Q de queer, temos o I de intersexuais e o A de assexuais. E o mais, gente, é englobando as outras diversidades que temos na comunidade. A diversidade é essa que é relacionada às pessoas que não são cis heterossexuais. Isso mesmo. A gente já pode começar puxando para por que é importante a gente falar sobre o orgulho e a luta da comunidade LGBT nos dias atuais. Acho que a prática principal é entender por que o nome é orgulho, né? Porque assim, a gente trabalha muito sobre a ideia da sigla em si, de como se apresenta socialmente falando. Inclusive, quando a gente fala sobre esse tema, pode recair aí para uma ideia de que a gente está pendendo para um assunto polêmico que, assim, ao meu ver, principalmente enquanto educador, não tem polêmica nenhuma, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma construção tendenciosa a uma postura de vivência. A gente está só explicando sobre uma camada popular que ela é apagada socialmente, né? E a gente pode entrar até para a gente se proteger. A gente pode falar que esse tipo de aspecto social ele entra, por exemplo, no Enem. Né? A prova do Enem ela traz para a gente, né, problemáticas sociais. E essa gentrificação social, né, que é essa forma de fazer uma separata, de indicar que há variações de públicos, né, ou seja, tribos sociais, é uma das temáticas assim, mais impactantes, né? Principalmente quando a gente fala sobre a questão da identidade social, né? O apagamento de uma identidade social, de um grupo social. E quando a gente vem para essa ideia de orgulho, essa lógica do orgulho fica muito forte nos Estados Unidos, né? Ali por volta de meados do século XX, né? Ali nos anos 60, anos 70, quando você começa a ter movimentos muito mais expressivos de tentativa de se colocar como você é. Por isso não é orgulho, né? Era tipo, eu me visto assim, então eu vou sair assim, né? Tanto é que eu estava dando até uma retomada numa linha de raciocínio que tem sobre a marca Gap. Não sei se você já ouviu falar Sim, da Gap. do casaco, né? Do casaco. Que a galera diz que é Gap porque significa como se fosse gay prom, né? Que é uma lógica de alusão ao público gay, né? Que, lembrando, é LGBT, né? Mas a nomenclatura mais famosa e popular é gay, né? E é gay utilizado para basicamente Todos os grupos. todos os grupos. Mas quando a gente fala sobre a GAP na verdade era uma ideia de uma vestimenta que preencheria uma lacuna, né? E aí a proposta da marca é essa, né? Preencher uma lacuna. Só que você, quando analisa, você sabe, né? Que lacuna é essa? É uma lacuna social, né? É um espaçamento social que esteticou assim, ou você é isso, ou você é aquilo. Esse meio aqui você não pode ser. E aí a ideia do padrão de orgulho, né? Acho que isso é uma parte bem gostosinha, enfim, né? Como a gente é um programa escolar, é importante fazer esse método protetivo. Quando a gente tava, de fato, sem muita ideia do que falar aqui no nosso cast. E aí, quando foi na segunda, eu tava com Gisele no recreio, e aí a gente soltou assim, por que não falar sobre os LGBTs? E aí eu lembrei que no início do ano eu sou muito fã de escola de samba. E aí teve uma escola de samba que, na sua comissão de frente, colocou 30 mulheres trans, encenando em homenagem a Chica Manicongo, que foi uma das primeiras revolucionárias aqui do Brasil, que de fato abraçou a causa e que de fato não era muito reconhecida. Eu digo pessoalmente falando que antes de assistir esse desfile eu não sabia da história e da luta de Chica Manicongo, e aí depois que passou eu fui entender e fui ver. Ela foi trazida para o Brasil, veio para a Bahia e é batizada como Francisco. E na época falavam que as pessoas tinham muito preconceito com ela, tanto que ela foi condenada e foi morta
queimada. E aí, quando a Paraíso do Tuiuti, que foi a escola que homenageou, trouxe ela, eu lembro que na época teve muita polêmica no meio de carnaval, que eu gosto muito de acompanhar, porque as pessoas falavam, como é que uma escola de samba vai falar sobre essa história que ninguém conhecia? Mas eu acho que a cultura também está muito nesse lugar de trazer histórias que não são reconhecidas. E ainda mais ainda no Carnaval do Rio de Janeiro, que é um dos maiores carnavais do Brasil, trazem em sua comissão de frente 30 mulheres trans, onde uma delas era a deputada Erika Hilton, que era a representação de Chica nessa comissão. E foi muito falado na época, e foi um dos motivos de o Gisele ter tido a ideia de trazer esse tema pra cá, porque nenhuma luta é isolada, né? E a cultura tá aí pra englobar todas essas lutas sociais. Eu acho que, falando agora sobre outra pessoa, né? A gente poderia falar sobre Erika Hilton, talvez, que é uma figura pública, certo? Ela é a primeira vereadora trans eleita em São Paulo. E, mais tarde, né? Uma das primeiras, na verdade, deputadas federais trans da história do nosso país. E A primeira líder partidária isso. e a primeira presidente de mesa. E ela Essa é a primeira e tudo aí. e ela tá bastante influente agora, certo? Nesse meio político. E ela também ajuda na comunidade, claro, em abrir portas para a comunidade, pessoas iguais a ela. E ela também representa um pouco da luta LGBT, então eu acho que seria legal frisar um pouco sobre ela. Eu acho que um ponto importante que eu acho até que Rabani vai concordar comigo, principalmente na ideia de estética social, quando a gente fala sobre, assim, a gente fala muito sobre isso na parte étnica, né? Quando você encontra alguém de sua proximidade social, você se empolga para se citar naquele meio, né? Assim, você vai e aí você puxa, por todo mundo aqui, sei lá, vou fazer uma citação religiosa, né? Digamos, todo mundo aqui é barrado. Então, não é todo mundo que é dentro do espaço Brasil, né? O Brasil, sei lá, deve ter 1% da população, 2% da população que deve estar dentro da lei da congregação diante de todo o pluralismo. Então, imagino eu que quando vocês se encontram dentro das congregações de vocês, é uma festa de mesma sintonia de fala, mesma construção de informação. E o que a Erika Hilton passa a representar, e aí voltando para a comunidade LGBT, é a ideia de que você pode pertencer a outros espaços. A gente tem uma mania de tratar a nomenclatura trans e travesti como se fossem nomenclaturas distintas. Só que a nomenclatura trans e travesti, elas têm uma associação muito forte também com o padrão econômico. É muito importante que a gente entenda que a gente normalmente usa a palavra travesti quando a gente quer falar sobre aquela pessoa em vulnerabilidade social que se apresenta com uma estética totalmente precária porque é só aquilo que ela consegue ter. Diferente da pessoa trans que está tendo ali todo um procedimento porque ela tem uma capacitação financeira, ela tem uma rede de apoio, ela teve um acesso, né, e aí ela consegue mudar aquela estrutura corporal dela, que é o grande problema, né? Quando eu falo grande problema, porque assim, deve ser muito maluco, né? Você nascer em um corpo que não é seu e você ter que lutar para poder ganhar esse corpo que você se imagina ter. E aí eu acho que entra muito para essa ideia da representação, assim, tipo, acho que a ideia da representatividade, né, que inclusive assim, acho que é orgulho e representatividade. Eu acho que são as palavras-chave quando a gente quer falar sobre o público LGBT, né? Comunidade, porque assim, é justamente uma ideia de que, ó, eu sou fragilizado no meu espaço, tu é fragilizado no teu e tu é fragilizado no teu. Se a gente utilizar essa fragilização como algo comum entre nós, então a gente vai conseguir lutar por determinados direitos que também sejam comuns a nós. Então, por isso esse agrupamento, né? E representatividade, porque, poxa, imagina você entrar na sociedade, por exemplo, imagina uma criança, né? Ou a gente pode sair do termo criança para não gerar polêmica. Imagina um adolescente entrando para a fase adulta que pensa em ser administrador de empresa. E aí ele descobre que, poxa, dá para ser, ó. Se a pessoa está nesse local aqui, então se a pessoa está nesse local, significa dizer que eu também posso. Né? Que a gente pode partir para vários outros viés. Eu falei sobre uma questão étnica, eu posso ir para uma questão racial, eu posso ir para uma questão da mulher no mercado de trabalho, em determinados mercados de trabalho. Por exemplo, a gente tem a Leila Pereira, presidenta de uma federação de futebol, né? Ela é presidente do Palmeiras. Então a gente já coloca a ideia de que uma mulher pode ser
por exemplo, de um clube de futebol. Então acho que essa é uma pauta assim, bem importante, porque eu tava até dando uma sacada assim, né? Tipo, o cara. Como eu tô falando, né? Temas assim a gente sempre se apoia para gerar qualquer tipo de coisa. E aí, assim, temas recorrentes nas questões de linguagem e código, interpretação de textos associados a esse meio, análise de músicas e poemas que fazem parte de campanhas publicitárias do meio LGBT, gêneros discursivos, né, que promovem direitos da comunidade. A gente tem direitos civis e movimentos sociais também relacionados a esse processo, conflitos históricos relacionados ao gênero e a gente tem algumas temáticas, né, como por exemplo a persistência da violência contra a mulher em 2015, que aí você poderia falar sobre a mulher trans, né, que é como se fosse aquele subgrupo, né, quando a gente vai fazer as relações de como a sociedade enxerga, e a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, né? Essa parte também, desculpa te interromper, mas essa parte também da violência contra a mulher, também, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Eu vejo muita discussão sobre casais sáficos ou casais entre duas mulheres que acontece de ser, por exemplo, ser um relacionamento instável, ser um relacionamento onde acontecem agressões físicas e colocar a Lei Maria da Penha dentro disso, sendo que existe preconceito já de não vou meter em briga de homem e mulher, não se mete a mulher, mas aí isso também engloba, porque, enfim, são um casal e, querendo ou não, a Lei Maria da Penha é um crime doméstico, né? Então, assim, se uma mulher bate no homem, o homem pode denunciar para a Lei Maria da Penha. Essa parte é sempre bem importante lembrar. e que também não fala. É porque, normalmente, né, a gente sabe quem é o agressor. Mas é uma lei de proteção doméstica. Então, se é um casal sáfico, se é um casal gay, se é um casal hétero, o agredido ele tem direito a denunciar na Maria da Penha e vai ter medidas protetivas, né? Associadas àquele momento. Eu ia falar um pouquinho também de como é importante ter essas leis que englobam a comunidade LGBT e que realmente a gente consegue ver um índice de quanto mais aberto tem essas coisa de injeção de hormônio na adolescência, coisa assim, e ter essas realmente, como chama? Essas cuidados afirmativos do próprio gênero, né? Que são cuidados tomados para que a pessoa se realmente entenda o que ela precisa para que ela alcance o que é melhor para o corpo dela, né? O que é melhor para que ela alcance o que ela deseja. E que isso realmente abaixa os índices de depressão e suicídio, que realmente tem essa troca de quanto mais a gente tem essa felicidade de estar no corpo que a pessoa quer, desde que nasceu estar, mas não se sentir bem, né? se sentir bem e se sentir acolhido por não só a comunidade LGBT, mas sim uma lei brasileira, uma lei nacional que habilite isso e que seja natural, porque é um processo natural, mas quando a gente faz algo nacional, algo na Constituição, vira algo que é cientificamente natural e que deveria ser aceita e que pode realmente abaixar... a sociedade normaliza, que não é nada. Abaixar esses índices de depressão. Porque que a gente... sempre existiu e vai sempre existir. Pois é. Eu concordo literalmente com tudo que Pedro falou, principalmente quando ele falou com relação à distinção de classe. Porque a gente sabe que para uma pessoa trans de uma classe social mais alta e para uma pessoa trans de uma classe social mais baixa, é totalmente diferente o tratamento. Eu vou trazer um exemplo aqui que não está no roteiro, mas que eu lembro, que tem Maia Massafera, que o senhor deve saber quem é. E, literalmente, Maia Massafera sumiu um ano da rede social e, do nada, ela voltou totalmente diferente. No caso, como ela sempre se identificou. E não é todo mundo que tem a condição social de Maia Massafera de simplesmente realizar o seu sonho de forma rápida. Que não é rápida, a gente sabe. Mas de, no mesmo momento, você conseguir se apresentar na sociedade. Tipo, eu sou assim, é assim que eu me identifico, é assim que vocês têm que me aceitar. Porque eu me vejo dessa forma. A gente sabe que tem muitas pessoas no nosso dia a dia que não têm essa mesma oportunidade. Nem essa liberdade. Minha mãe trabalha no hospital, que é no Agamenon Magalhães, e ela trabalha lá com o público. E, vez ou outra, chega uma pessoa com o seu nome de nascimento, que é colocado na sua certidão. E aí chega pra ela e fala, meu nome tá aqui, mas tem como botar esse? O nome social. O seu nome social? E aí a minha mãe fala, tá certo, mas nem é todo mundo que é assim.
Porque tem gente que fala, não, mas aqui não tá. Como é que você quer que eu coloque, sei lá, Pedro, mas aqui tá Giovana ou aqui tá outra coisa? Então a gente tem que ter isso por parte da sociedade também. A gente tem que entender como cidadão que é algo que é normal, que tem que ser normalizado. Porque aí a gente olha, as pessoas olham já com o olho torto, tipo, falando assim, tipo, fulano, não sei o quê. E na realidade a gente tem que aceitar, porque as diferenças estão aí e eu acho que a gente tem que aprender a conviver. Eu acho que justamente por isso que esse processo não deveria ser algo, é a minha expressão, eu vou pagar para que eu consiga alcançar isso. Não, deve ser algo, uma questão de acessível pra saúde, todo mundo. uma questão de saúde pública que seja uma oportunidade para todos, porque a gente vê, no caso, que é algo natural, que é algo que todo mundo deveria ter acesso e que é algo que você deveria ter a escolha, no mínimo, né, de querer ou não. E se você não tem essa escolha, você vai procurar outras formas que talvez como chama, um cuidado com o hormônio que talvez não dê tão certo. Você não tem tanta como chama? Tanto resultado, mas é o que você tem acesso no momento. Não é nem de resultado, é tipo não ter O tanto apoio cuidado. medicinal, assim, né? Ter um apoio de um médico, de um profissional que saiba realmente, porque se a gente não tivesse cuidado, a gente tem que ter esse cuidado, porque tudo é pra gente ter a saúde da população. Então a gente tá botando a prioridade na saúde da população. Então a gente tem que ter esses doutores. E ter um acompanhamento muito importante na fase de transição, até porque se você fizer algo errado, pode comprometer sua saúde. Eu acho que o principal é o psicológico, assim, se tivesse pelo menos um acompanhamento psicológico gratuito, assim, para poder você ter todo o apoio, acho que seria um dos espaços mais fortes. Só para poder lembrar, a gente teve um jogador de futebol chamado Toninho Cerezo, que ele fez parte de uma das seleções brasileiras. Na verdade, ele era jogador da seleção brasileira por um tempo, né, e tal, e ele foi de uma seleção bem importante, que foi a de 82, né, que era uma seleção que não ganhou nada, mas ela ganhou o mundo, né, porque simplesmente era conhecida como a seleção que melhor futebol jogou no mundo, né. E aí, esquece Toninho Cerezo, que ele simplesmente vai entrar para a história porque a filha dele, não é, que nasce como um homem, né, chamado de Ricardo, que tem uma construção até assim meio maluca ainda de se discutir sobre isso, porque tem algumas pessoas que chamam de nome morto, não é? E tem gente que chama só de nome de batismo, né? Ele não trabalha com a ideia de nome morto. Mas o nome, para ter noção de como o nome é algo tão impactante, né, a primeira coisa que fez foi ser chamado de Lea, né? Para ser chamado de Leandra Medeiros Cerezo. E eu estou falando sobre uma filha de um jogador de futebol dos anos 80, ou seja, toda aquela construção da identidade social, né? Porque, por exemplo, no futebol masculino você não encontra nenhum personagem, né, que lute ali. Tanto é que os poucos personagens que aparecem, eles são excluídos. E Lea, né, que é o nome como ela é conhecida, ela é simplesmente uma das maiores modelos que o Brasil produziu, né? Modelo de participar de Fashion Week, modelo de participar de desfile de Milano, modelo de representar marcas das mais importantes, né? E ela teve a sorte, né? E aí a sorte é importante colocar aspas aí, mas ela teve a sorte de estar num berço positivo para que ela fizesse a transição da forma mais e correta, né, possível. E não um método, por exemplo, de uma pessoa que ganhou um dinheiro aleatório e vai na Tailândia, né? Porque a Tailândia é um país que ficou famoso por isso. Só que a Tailândia ela tem várias formas, né? A Tailândia tem o Hospital Excelente, né? Que Maia Mazafera foi na Tailândia, mas ela foi pra parte com dinheiro. Mas tinha parte sem dinheiro. Os métodos clandestinos. E aí, injeção de silicone, por exemplo, um silicone não de boa qualidade, e aí gera placas, estoura, gera bolhas, enfim, que é de forma de bolha de ar, né, que aparece. Sem contar que é uma cirurgia plástica, né? Você faz a cirurgia plástica. E mesmo a cirurgia plástica sendo da maneira possível, pode ser que haja rejeição ou algo assim, então sempre ter um dinheirinho a mais é melhor. E eu acho o apoio da família também é muito importante. Porque a sua família não lhe amada de tipo você é de verdade, realmente pesa. E eu acho de fato muito importante, porque a sua família, pelo menos, eu acho que a sua família é a sua base. Então eu acho muito importante quando o pai, a mãe, o irmão, o que for, apoia a escolha do seu filho. Eu acho muito nobre da família. Não são todos que apoiam, tá, gente? E
na moral, a rede de apoio, a rede social. Não é a rede social internet. Sim, rede. A rede social é o dia a dia. Sim. Escola, por exemplo. Imagina tu tá na escola e aí tu se identifica como tal e essas pessoas não te enxergam como tal. Sim. Tu convive com essas pessoas todo dia, bem mais do que tua família. Deve ser uma loucura, foi frustrante. Inclusive, acho que você começa a entrar num estado de culpa, porque você deve ficar se perguntando, mas eu não quero ser assim, então, eu quero ser de outro jeito, porque eu quero ser aceito. Enfim, é como se você estivesse na história do patinho feio, né? Você está esperando um momento em que você vai virar um ganso para poder, um cisne, na verdade, para ver se dá certo. Só que às vezes não dá tempo, né? E também tem essa parte da aceitação, né? E, por exemplo, uma pessoa trans faz essa confissão, digamos assim, para os seus amigos, e esses amigos não respeitam e começam, pronto, se desse nome batismo, nome morto. E aí, por exemplo, meu nome é João, aí não me chamo de João, me chamo de Gisele. Aí tem essa coisa que, nossa, eles não me reconhecem assim. Não entendem, né? Não entendem. Aí você fica meio que. Começa a questão de autoestima, então, retomando, como você disse, da questão psicológica. Deve ser uma loucura. Tem um filme chamado Stonewall. Alguém que fala inglês deve ser. Daí. Isso aí. Stonewall. Stonewall. É parede de pedra. Stonewall. Então, Stonewall, na verdade, foi uma revolta, né? Tá tendo roteiro, ninguém leu o roteiro. Tá ali, ó, chamado. Um dos marcos da luta foi a revolta de Stonewall, que, como eu tava falando pra vocês, foi lá nos Estados Unidos que teve o primeiro movimento. E aí, ó, tá aqui, 78, né? foi em 69, 69. nos Estados Unidos. Foi quando pessoas reagiram Não, à repressão política. E aí, na década de 70, o grupo Somos começou a organizar os direitos, né? E aí a gente tem um filme, e esse filme eu assisti, é muito bom. Se chama Stonewall, que é de direção de Roland. Não, isso aí não é nem inglês, né? Emmerich, eu acho que. Você é o quê? Alemão? Eu acho que é nórdico. Então tem que ser Emmerich. Deve ser. Emmerich. Não é assim, né? Fala, cara, fala. Onde isso? Aqui, pô. Ah, é alemão isso aí. Rola. Enfim, rola, né? Só fala essa parte. É uma ficção inspirada na revolta, né? Que aí vai falar sobre a história do jovem gay, expulso de casa em Nova York, onde ele vai fundar, né, o chamado Green Reed Village. Essa parte é o que vai falar certo, né? E aí recebeu críticas negativas por apagar o protagonismo da pessoa trans, né? E negras no protesto, porque o protesto de 69 você tem uma participação da comunidade LGBT, comunidade gay preta muito forte, porque em 69 você estava vivendo o pulsante, né, das rebeliões afro-americanas, né, que era com Martin Luther King Jr., né, nos anos 60, e com Malcolm X. Tem um na Netflix que se chama... The Death and Life of Marsha P. Johnson. Traduz aí. É a vida e morte de Marsha P. Johnson. Pronto, A Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Tá na Netflix, investiga a misteriosa morte de Marsha, que é justamente o ser humano que fez todo o processo de rebelião, né? E tem o Stonewall Uprising, o que significa Uprising? Uprising. É Uprising. tipo o começo da vida da pessoa. Pronto, então tem o começo da vida dele, A biografia, né? que é, pronto, e é realmente uma biografia, só eu ler aqui embaixo, é um documentário histórico, é uma biografia, e aí eu saberia entender. E tem um que é fácil de falar, que se chama Pride. Pride Month. Falei por último porque, assim, a gente começou falando que é orgulho, né? E aí uma das marcas mais famosas que a gente tem é justamente o dia do Pride, né? Que é o dia do orgulho. Mês do orgulho. Mês do orgulho. Só pra aproveitar, um negócio de atualidade. Lá em Israel, um país que está em guerra, um país que está ficando famoso no mundo de uma forma não muito agradável, já que Israel é um país bem multicultural, né? Bem famoso por ser multicultural, inclusive, mas está ganhando aí uma sinalização social pejorativa por culpa do seu líder governante. Israel tem uma capital que se chama Tel Aviv, né? Ou Tel Aviv, não sei como é a pronúncia, acho que eu vou para Tel Aviv. Aí, Israel é conhecida justamente por ser esse berço cultural, né?
tem tudo lá. É uma cidade que não dorme. É conhecida como uma cidade que não dorme. E lá tem um dos maiores prides da Ásia. Na verdade é o maior da Ásia. É o lá. E ele concorre com os grandes europeus. Por que eu tô falando sobre isso? Porque no dia do Pride de Israel foi o dia em que o Irã iniciou o bombardeio e aí foi cancelado, né? E aí foi uma frustração muito grande, porque ia ser o primeiro Pride com Israel já em guerra, né? Com Gaza. E aí não ia ser apenas um dia do orgulho, né? Ia ser um dia de paz, porque a festa de rua, ela traz sentimento de paz, né? Aqui com a gente, quando acabou a pandemia, o primeiro carnaval da gente era uma ideia de, tipo, estamos vivos, né? Que massa e tal. E aí vem que louco, né, velho? Assim, e por que eu tô colocando isso? Porque assim, a região do Oriente Médio é muito famosa por ser não é, antagonista a qualquer movimento LGBT, né? Assim, países como a Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão, tem leis, não é? Que são leis mesmo, não é? Contrárias a qualquer tipo de manifestação de cunho homoafetivo, né? Onde ainda utilizam um termo pejorativo que a ONU já tirou da carta, né, de nomenclaturas, que se chama homossexualismo, porque o ismo é patologia, né? Então não é uma patologia. E aí não tem mais essa nomenclatura, agora é homossexualidade, né? Enfim, a gente vai para essa relação. E assim, tava escrito aqui no nosso roteiro, né, que a gente segue muitas das vezes, que as pessoas, a gente se acha, o Brasil no caso, né, se nomeia como um país, a população brasileira, como uma população muito evoluída, como uma população muito avançada, mas segundo o nosso roteiro, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Então a gente, ao mesmo tempo que muitas pessoas defendem e botam a cara a tapa pela pauta, ao mesmo tempo disso, paralelamente, o Brasil é o país que mais mata essas pessoas. E isso é algo preocupante. E pra fazer uma comparação, isso que você acabou de dizer, posso falar uma coisa polêmica? Sei lá, Não sei. Conta aí pra gente saber se pode. Não, é porque o Brasil é um dos países que mais mata, como você falou, pessoas trans. Porém, eu não sei se é apenas o Brasil, mas no mundo em si, vou falar o Brasil, se eu estiver errado, me corrijam. Onde o corpo trans ele é muito utilizado para filmes adultos, pornografia, etc. Sim. Então, enfim, essa discrepância, entendeu? Tipo, o corpo dessas pessoas é objetificado e colocado nesse palco de desejo, porém, em outras situações, matam essas pessoas. Aqui no Brasil, inclusive, o Brasil ele tem dados estatísticos que indicam que o percentual de violência, né, contra o corpo trans não condiz com o percentual de procura pelo corpo trans, porque esse corpo trans ele é muito procurado nos canais que a gente vai chamar de canais paralelos, né, que são canais que estão ali, enfim, para processos não tão aceitos pela sociedade, né, para a gente também não criar nenhum tipo de crítica que não caiba. E aí não faz sentido. Não faz sentido. Como é que é, tipo, te odeio, te quero. Literalmente isso. Não faz sentido. Inclusive, é muito comum meninas trans, que aí são as famosas travestis, que são as garotas de programa de beira de estrada, que estão ali na vulnerabilidade social das mais perversas, que têm seus corpos usados e logo depois mutilados, porque estão associados justamente a essa identificação da sociedade masculina, né, que se coloca na ideia de não posso, né, mostrar essa fragilidade minha, então se você pode dizer para alguém, tivemos contato, e aí, enfim, porque normalmente essa violência não parte do corpo feminino, né? Inclusive tem uma construção muito pesada, que é muito comum você ter a violência voltada a trans mulher do que ao trans homem, né? Só mostrar como vocês são tão vulneráveis na sociedade que até quando só basta utilizar o termo mulher, pronto, já estamos sob risco, né? É basicamente essa relação. Eu ia falar um pouquinho também de outra imagem, uma figura brasileira que teve um filme recentemente, que era Homem com H, que é Ney Matogrosso, que era um vocalista do grupo Secos e Molhados nos anos de 1970,
em plena ditadura militar. Mesmo que nem sempre tenha se posicionado como ativista tradicional, sua importância para a comunidade LGBTQIA+, com sua teatralidade e visual andrógeno e provocador, vai além da música e é símbolo de coragem, liberdade e quebra de padrões. E realmente foi uma coisa bem, né, impactante. Você está no meio de uma ditadura militar, que é o ponto de maior censura, e você ser uma imagem tão importante. Você precisa de um teatro assim É. e encenar, tipo, quase que sem roupa. Tem um dos musicais dele, ele está literalmente sem roupa, né? Ele só tem o famoso tapa-sexo ali. E acabou-se. E sabe qual? Acho que eu acho massa nele, é que ele nunca se rotulou. Ele realmente nunca se rotulou. Ele deve estar com, sei lá, seus quase 80 anos. 80. E ele continua sem se rotular. E todo mundo que conheceu o Ney sabe que ele odiava rótulos, né? E aí essa construção é muito... Eu acho muito massa uma ideia de mostrar que se ele chegou aí, por que não dar espaço para que outros consigam, né? Sim. E aí é bem impactante. Inclusive assista. Homem com H. Sim, muito Assistam o bom. cinema Uma brasileiro. indicação nossa, né? Pessoas que vão fazer Enem. Assistam Assistam o cinema brasileiro de abril pra trás. Eu assim, é uma coisa bem pessoal. Eu tô apostando Assiste. muito que esse tema, se não tiver no Enem, vai ser uma possível redação. Eu acho que, por exemplo, ainda estou aqui, com certeza vai estar. Vai, alguma dentro questão da de prova. linguagens. Tem muita cara Uma de questão estar de em questão de linguagem, linguagens. não é? Que é a nova história. Pedro, para, assim eu acerto, Pedro. Que história não tem É mais, né? verdade. Agora é como é? Linguagem 2.0. Linguagem 2.0 ou Fragmentação de história. contextualização histórica. É a prova de contextualização. Eu vou Essa- Lúcio chora, né? Lúcio chora. Eu falo que só Pra tem quem não mais sabe, fragmentos Saulo de história. é nosso professor de história. Já participou, né? Já. Podcast. Que deu sua contribuição histórica, mas é isso. E aí, mais alguma coisa? Acho que podemos concluir, né? Acho que podemos finalizar por aqui. Muita coisa. Deixei uma pergunta, né? Porque a nossa apresentadora deixou uma pergunta no final. Eu tinha feito essa pra pergunta no galera. começo. Não, mas a só- última ali, ó. E aí, gente? Que papel a educação tem no combate à LGBTQIA-fobia? Comentem no nosso Instagram. Sim. A nossa @outcast. videomaker vai Nos comentários deixar do essa vídeo pergunta aí também. pra vocês. Vai. E nos comentários do vídeo. É. Uma pergunta que vai servir para refletir e vai servir também como dados pra gente. Obrigada. É isso, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima Obrigada. semana. Tchau, pessoal.